Hoje é a lição número 12, dia 20 de março de 2016. Novos céus e nova terra. Aleluia! Vale a pena. A Bíblia diz que as tempestades, as provações, as dificuldades que nós passamos no dia a dia, enquanto estivermos peregrinos sobre essa terra, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Vale a pena você lutar, vale a pena você permanecer santo nas dificuldades que querem tirar a nossa santidade, que nós possamos porfiar, lutar para que nós sejamos santos e sejamos dignos pelo sangue de Jesus de recebermos novos céus e nova terra. O texto áureo da nossa lição está no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Verdade prática: os crentes viverão eternamente com Jesus Cristo na cidade santa, a nova Jerusalém. Leitura bíblica que embasará a nossa lição, a primeira, livro do Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 ao 5, e depois no mesmo capítulo 21 de Apocalipse, dos versículos 24 a 27. Apocalipse 21, do 1 ao 5, diz assim a Sagrada Escritura: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, do 24 ao 27. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, que da mesma forma que nessa cidade, diz o texto de Apocalipse, que não entrará nada que a contamine, nada que cometa abominações e mentira. Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, para todos nós, que ainda nessa terra, nós possamos fazer com que nada contamine a nossa vida, com que nada cometa abominação e mentira sobre a nossa vida, Pai, porque assim nós estaremos preparados e seremos chamados por Ele, porque o nosso nome estará no livro da vida do Cordeiro. Ajuda-nos, Pai, precisamos da Tua ajuda. Precisamos das revelações por detrás das letras. Oh, ragabassurianda lamanaias. Precisamos do Teu poder, Pai. Precisamos da Tua palavra. Conscientiza-nos nessa manhã de que nada mais é importante do que estarmos dedicados ao Teu reino, à Tua palavra e fazer a Tua vontade no dia a dia. Não nos deixe, Espírito Santo, perder tempo com aquilo que não nos levará para uma eternidade com Deus. Espírito Santo, não nos deixe perder tempo com aquilo que não nos levará para o coração de Deus. Ajuda-nos, Pai.
Mais uma vez, reveste o teu filho, para que as palavras do alto, através dos lábios dele, sejam vida para cada um de nós. Seja uma manhã de reflexão. O que é que nós queremos? Novos céus e nova terra ou o inferno? Que essa seja a decisão das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, e todos nós que viemos dispostos a ouvir, ouçamos verdadeiramente a tua voz, que nada nos distraia, que nós estejamos tão somente interessados naquilo que Deus falará conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Também queremos saudar todos os nossos alunos da IBD online. Um bom domingo a todos. Estamos entrando no outono, né? Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nessa temporada. E hoje nós estamos praticamente faltando mais uma lição. Estamos quase para concluir esse trimestre maravilhoso. Ô trimestre maravilhoso, né, irmãos? Que nos acrescentou tantas coisas. Veio iluminar os nossos corações em vários pontos da palavra do Senhor. E confesso-vos que estou saindo desse trimestre ricamente abençoado por Deus, porque passamos aqui várias horas trabalhando nesse trimestre, estudando esse assunto, e isto nos ajudou muito a entender melhor esse plano de Deus e o futuro que nos espera. O pastor aqui está dizendo que alvoroçou a vontade de estar lá. E é isso aí mesmo, irmãos. Esse é o objetivo que Deus deixou escrito para que nós possamos compreender e ter desejo de anelar a volta do Senhor, né? Muito bem. O nosso assunto hoje é novos céus e nova terra. Bem, os nossos alunos da EBD Online podem acompanhar através do site. Nós temos aí um dispositivo que você consiga acessar a nossa revista e poder nos acompanhar ponto a ponto. E vai ser de suma importância para a sua e para a nossa vida aqui. Muito bem, irmãos. Eu gosto sempre de voltar um pouquinho, porque é um assunto que está cada domingo. A Rosana, ela sempre me pega depois da escola dominical e tirar algumas dúvidas. E é muito importante nós entendermos em que ponto nós estamos na lição. E se você está acessando agora o nosso site e está deparando com essa escola bíblica, é importante que você se sintonize aonde nós estamos, em que ponto nós já caminhamos nesse trimestre. E lembrando que nós temos aqui alguns pontos que nós trabalhamos e gostaria de abordar-lhes agora para que você possa sintonizar aonde nós estamos. Bom, nós tratamos aqui, irmãos, o arrebatamento da igreja, né? A igreja foi arrebatada. Amém? Foi um dos pontos. Entre tantos pontos, o arrebatamento da igreja. Depois daqui, nós encontramos com o nosso Senhor Jesus aonde? Nos ares, né? Depois, nós fomos para o tribunal de Cristo. Depois, nós partimos para as bodas do Cordeiro. Das bodas do Cordeiro, nós voltamos em glória aqui para reinar com Cristo durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a Bíblia diz que nós trabalhamos aqui domingo passado o juízo final.
né? O grande trono branco. E agora, quando tudo se encerrou, todos foram julgados, nós estamos agora trabalhando o novo céus e a nova terra. Por que estou dizendo isso aos irmãos? Porque há muitos que ensinam por aí e não conseguem enxergar esses pontos na Bíblia. Eles saltam direto para o novo céu e a nova terra. Ou seja, Jesus já veio, já aconteceu um monte de coisa, e eles estão aguardando os novos céus e a nova terra. E, na verdade, essas coisas estão aí tudo para acontecer, e a tribulação nós já estamos vivendo, tantas coisas aí. Porém, é bom que você fixe isso na sua mente, que essas coisas ainda estão para acontecer. Você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer totalmente diferente. Completamente diferente do que nós estamos estudando aqui esse trimestre. Então, vamos fazer uma provinha aqui para você repetir tudo. Escolher aqui uns 4, 5 para responder todo o processo. Será que a gente podemos fazer? Não vamos fazer. Mas você deve ter isso em mente, né? Processo que você vai. Primeiro ponto nosso, a sair daqui e encontrar com Jesus nos ares. Depois, tribunal de Cristo. Depois, bodas do Cordeiro. Depois, nós descemos em glória com Cristo para reinar com Ele aqui 1000 anos. Depois, trono branco. E agora, novos céus e nova terra. Então o crente não pode ficar, irmãos, alheio a essas coisas. Você não pode ficar de fora. Você tem que saber qual é o seu primeiro passo. Ao sair daqui, para onde eu vou? Onde vai ser a nossa primeira parada? As nuvens. Lá se ajuntamos todos, vivos, e aqueles que morreram, estaremos todos juntos e partimos para o tribunal de Cristo. E assim sucessivamente. Amém? Muito bem. Novos céus e nova terra. Nessa lição de hoje, irmãos, nós iremos estudar o nosso estado eterno. Nosso estado eterno. É bem verdade que o nosso estado eterno já estará, nós já tomaremos essa posição assim que nós formos arrebatados. Nosso corpo já estará num estado eterno, estado do corpo glorificado. Aquilo que o apóstolo São Paulo diz, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Isto que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, no ato do arrebatamento da igreja, você já vai estar nesse estado. Amém? Agora, quando a Bíblia fala estado eterno, é que não haverá mais mudança de posição, de estado, de lugar, porque visto que nós vamos passar por vários pontos, né? Tribunal, bodas, desceremos aqui, governar com Cristo 1000 anos, julgamento, trono branco e, por fim, a terra passar por esse processo, novo céu e nova terra. Aí nós estaremos num estado eterno, no sentido que não haverá mais mudança de lugar, essa é a nossa morada eterna, o nosso estado eterno com Deus, as condições. É o final do processo. Perfeitamente, pastor Euclides. É o final de tudo. Daqui em diante não haverá mais mudança de estado. Não passaremos por mais nenhum processo de lugar. Será um lugar que nós estaremos para sempre. Nunca mais haverá mudança de cidade, de lugar, de morada. Amém? É porque alguém disse, então,
o meu estado, quando estiver lá nas boas do Cordeiro, não será eterno. Não, você já está num corpo glorioso, você já está livre de pecados e de todo o processo de contaminação. Porém, aqui, nós estaremos estudando que o nosso estado será assim totalmente consumado no sentido de lugar e contaminação. Nós não estaremos mais vendo contaminação, processo, que isso vai acontecer no milênio. Embora o estado será um estado maravilhoso, um estado, uma grande mudança, nós estudamos aqui, porém, os moradores da terra estarão ainda em processo de pecado, contaminação. O pecado não está ainda sido erradicado da terra. Os homens ainda estarão sujeitos a pecar. Lembra que estudamos aqui que as pessoas que receberão castigos, pena capital, e mesmo sendo num estado de um milênio, um estado glorioso, porém ainda não é o novo céu e a nova terra. Há muita confusão aí, que permeia aí por muitos lados, que faz uma confusão entre o milênio, que será um estado de reino de paz, com o novo céu e a nova terra. Bem diferente, é muito diferente. O milênio, os homens estarão aqui nascendo, tendo filhos, e o pecado ainda reina, embora o diabo está preso, porém os homens estarão sujeitos à contaminação ainda. Não ouvi, querido. Sim, estará aqui na terra as nações e os judeus no milênio. Terão filhos, e assim sucessivamente. Nós estaremos no estado glorioso. Nós não estaremos nesse estado em que os moradores da terra aqui estarão. A igreja desce do céu glorificada. Amém? Então, essa foi a dúvida que pairou aqui domingo passado. Alguns irmãos me perguntaram. Então, estamos aqui a responder. O nosso estado, no milênio, não é o estado que os moradores estarão vivendo aqui. O nosso corpo será um corpo glorioso. Muito bem. Vamos para a nossa introdução, irmãos? O pecado de desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência da queda da terra, recebeu uma sentença de juízo. Gênesis capítulo 3 e versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aqui, irmãos, a terra recebe a sentença máxima, uma penalidade muito forte, quando Deus diz, maldito é a terra por sua causa. Então, desde então, o apóstolo São Paulo, ele afirma que toda a criação geme. Então não adianta você dizer que é o contrário. Toda a criação está no estado crítico. Nós não estamos no plano original que Deus criou. Houve uma mudança drástica. Então Deus disse, maldito é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela. Então, todos os dias da tua vida, então, enquanto o homem passar por aqui, ele vai gemer, ele vai sentir dores, aflições, e Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, estamos dentro desse cenário. Foi por isso que Jesus orou, dizendo para que o Pai nos livrasse do mal. Nos livrasse do mal, porque o mal permeia por aí. Se o mundo saiu da sua
fase original. A natureza aguarda a sua redenção, que será instaurada por Deus no fim dos tempos. 2 Pedro 3:13, nos diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão de tornar e congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ou seja, já dando essa introdução, em Cristo, se é possível, se fará todas as mudanças. Deus concentrou todas essas mudanças que aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer por intermédio do seu Filho. Então, através de Jesus, haverá todo esse resgate, toda esta mudança que vai acontecer no céu e também na terra. Lembrando aos irmãos que no céu, quando estamos dizendo no céu, essas mudanças que vai acontecer, não estamos dizendo no céu morada de Deus, onde Deus habita. Essas mudanças não irão acontecer. Quando estamos falando no céu, estamos falando essa criação que Deus fez, que vocês conseguem enxergar através dos nossos olhos, das lentes e outras que não conseguimos enxergar. Essas sofrerão grandes mudanças, grandes transformações, e por que também não dizer que tudo isso será destruído? Tanto o firmamento como a terra, tudo isso vai virar pó. Tudo isso será destruído. Há quem diga que o ouro que o homem tanto venera, tanto procura, tantas coisas que estão aí à busca, tudo isso vai virar pó, será destruído. Não ficará nada. Ou seja, o desejo de Deus, o anseio de Deus é transformar tudo isso que está aí. Tudo isso será destruído, tudo isso vai desaparecer, e João viu um novo céu e uma nova terra. Isso aqui, que se você enxerga, vai desaparecer tudo. Agora, o que vai ser, o que vai aparecer, não dá para dizer. Não dá para dizer. Eu fica a gente tentando pensar alguma coisa, é impossível, irmão. Tudo que está aí, que você vê, vai desaparecer, e a Bíblia diz que Deus tem desejo de trazer isso à tona. Deus tem desejo. Porém, a casa de Deus, a morada de Deus, Jesus disse no capítulo 14 de São João, na casa do meu Pai há muitas moradas. O que vai mudar é isso aqui. Amém? E Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4 e versículo 7, ele vai escrever pelo Espírito Santo as seguintes palavras: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Então significa dizer que a coisa está se aproximando aí. Já está próximo o fim de todas as coisas. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Não tem mais tempo para mais nada, irmão. Ele disse isso aqui há praticamente
2000 anos atrás, que já estava próximo. Agora, irmãos, imagine hoje. O que nós poderíamos dizer em termos de proximidade? Jesus disse na sua mensagem da montanha, no capítulo 5, versículo 5, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a nossa caminhada, o nosso projeto, o nosso destino é este novo céu e a nova terra. Todos esses pontos que nós iremos passar não será um ponto permanente. Embora o milênio será 1000 anos, porém, o destino da igreja, o destino que Deus projetou para toda a humanidade salva, é o novo céu e a nova terra. Quando Deus plantou o jardim, Ele colocou o homem ali. E o homem vivia nesse estado de eternidade, de paz, de harmonia com Deus. Adão falava com Deus todas as tardes. E era uma comunhão perfeita, era muito lindo, muito bonito. Porém, o que Deus tem preparado para nós no futuro é algo realmente que falta palavras para o povo de Deus expressar aquilo que está diante de nós. O profeta Isaías também profetizou a respeito deste assunto, algo muito importante, que ele, 600 anos antes de Cristo, ele também foi iluminado pelo Espírito Santo para tratar esses assuntos, né? Vamos já para o nosso primeiro tópico. Todas as coisas serão renovadas. Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral. No princípio, Ele criou os céus, mas o céu, morada de Deus, já existia. Deus habita nos céus, acima do espaço sideral. A renovação divina dos céus. Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo e seus anjos. A terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna do homem. Na renovação divina, toda a terra será transformada. No livro do Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então João contemplou um novo cenário, um novo universo, mas também ele viu uma nova terra. E ele também deixou registrado que o mar já não existe. Pastor Faustino mencionou domingo passado aqui que hoje nós iremos aprender o mar já não existe, né? Então, vamos para esse ponto. Novo céu, esse universo já não existe. A terra também, ela vai deixar de existir como terra, como ela é. E o mar já não existe. Eu penso, irmãos, que quando João ele escreveu esse versículo, eu acho que a ele sim veio uma satisfação muito grande. Porque os judeus não têm assim muita habilidade com o mar. Eles não detêm muita tecnologia
com o mar. Não é muito próprio dos judeus dominar o mundo marinho, enfim, esse trabalho de trabalhar com o mar. É tanto que quando eles passaram pelo mar de Tiberíades, ali no Vale da Galileia, no mar da Galileia, lembra-se que aquele problema da tempestade que eles tinham ali normalmente em virtude de uma depressão que tinha, então ali eram sujeitivos a muitos ventos naquele mar, então era comum naquele mar ter tempestades. E eu penso que, como eles não dominavam tanto essa tecnologia, o mar, para eles, era um problema, porque essa travessia sempre tinha o risco de ter algumas tempestades. Agora, quando a Bíblia nos fala, irmãos, de mar, trazendo aqui no âmbito espiritual, este mar, no sentido espiritual, traz assim algo muito além do que o mar físico, né? Embora na Bíblia o mar significa o quê? Tempestade. O mar na Bíblia significa lutas. Mar na Bíblia significa também multidões, né? No mundo espiritual, o mar significa isto. O mar também, irmãos, ele traz para nós separações. Não sabe que nós estamos separados de povos em virtude do mar. Para você ir para o continente africano, você tem que atravessar aqui o Oceano Pacífico, né? Atlântico. O Pacífico está atrás, né? Enfim, você vai encarar o mar, enfrentar o mar. Então o mar, ele traz separação dos homens. O mar, ele representa lutas, tempestades, aflições, distanciamento dos homens, dos povos, das nações. Então, quando João escreve, e o mar já não existe, isto aqui, irmãos, tem uma conotação muito profunda, porque no novo céu e na nova terra não haverá separação de povos. Amém? No novo céu, na nova terra, não haverá mais separação de povos. E quando João ele escreveu, disse, o mar já não existe. Ele disse, não vou precisar enfrentar mais tempestade. Não vai ser mais necessário enfrentar mais lutas. Não haverá mais separação entre nós. Haverá uma harmonia entre as nações. Estaremos juntos para sempre. Você não vai precisar enfrentar um mar para chegar do outro lado. Estaremos num estado eterno de muita harmonia, de muita paz e de muita felicidade. Eu pergunto a você, quantos problemas você passou essa semana? Quantas tempestades você enfrentou somente essa semana? Eu penso que a tempestade que você enfrentou na segunda-feira, e você já venceu, você até esqueceu. Que são tantas tempestades, que a gente até se esquece. Porque a gente anula uma, o mar se levanta, temos que enfrentar a segunda. Então estamos enfrentando os mares, tempestade, constantemente. Mas quando João disse assim, e viu um novo céu e uma nova terra, mas ele disse, e o mar já não existe. Ou seja, os problemas deixarão de existir. Não é lindo isso, irmão? Não é maravilhoso isso? Você saber que você vai morar numa cidade que não haverá mais mar. Muda essa palavra mar. Não haverá mais tempestades. Não haverá mais luta. Não haverá mais problemas. Aflições. Aonde a mentira será erradicada. Olha, irmãos,
nós poderíamos ficar somente com o versículo 1 aqui, do capítulo 21 do Apocalipse, nós já poderíamos sair daqui, dessa escola bíblica, assim, maravilhados. Porque saber que nós vamos para uma cidade aonde não haverá mais mar, não pode... O mar hoje tem um papel muito importante para nós, né? O mar hoje ele tem um papel muito importante para a vida na Terra, porque estamos vivendo nesse estado em que precisamos viver aqui. Deus colocou assim para que o homem pudesse viver aqui na Terra, nesse estado que nós estamos, matéria que se incentiva a calor, a frio e tantas coisas mais. Então o mar tem uma importância muito grande hoje. Então tudo que Deus fez com um propósito. Mas nesse estado que nós iremos viver, lá no novo céu e na nova terra, esse simbolismo espiritual traz para nós uma satisfação muito grande de um estado eterno, viver nesse estado. Agora, se não tem mar, e aonde vai estar a água? Porque, olha, quem gosta de água aqui, hein? Meu Deus, a água é muito bom, irmão. A água, se chegar em casa e não tiver água, né, Rosana? O que faz? As mulheres começam a ficar bravas, né? Não tem água. Cadê a água? Será que nessa cidade vai ter água? Será que vai ter água? Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Capítulo 20. Eu não deixei marcado o versículo aqui, mas deve ser o capítulo 22. E o versículo 1. Eu acho que é esse mesmo, esse versículo diz: e mostrou meu rio puro da água. É esse versículo? Muito bem. Eu marquei aqui, mas deixei de deixar o versículo. O capítulo e o versículo. Mas vamos ler. E mostrou o meu rio puro da água da vida. Aí, mano. O mar não existe, mas olha aqui, mano. Para a felicidade de todos vocês. E mostrou o meu rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e do meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ou seja, irmãos, o rio, ele sai do trono de Deus, e ele vai cortar a cidade, de uma ponta a outra extremidade, e João viu este rio. Ele é um rio puro. Ele é um rio de água viva. E ele era claro como um cristal. Então esta cidade nasce uma fonte debaixo do trono de Deus. E esta água vai cortar toda a cidade, de uma banda até a outra. E este rio, nem pensar como Tietê. Nem pensar. Nem pensar. Rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono. Então, nós teremos muita água. Esta cidade vai ter muita água, e uma água diferenciada, que sai do trono, procede do trono de Deus. Amém? Muito bem, vamos continuar aqui o nosso segundo ponto. Quando nós falamos, irmãos, do novo céu, da nova terra, existe algum ponto que eu gostaria de destacar aos irmãos. O primeiro ponto que nessa cidade, no novo céu e a nova terra,
ali nós estaremos num estado de perfeição. Quando a Bíblia afirma que nunca mais haverá maldição. Nós estaremos num estado de perfeição. Ali nunca mais haverá maldição. Apocalipse capítulo 22, versículo 3, vai nos dar esta informação. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse capítulo 22 e versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3 e versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Aleluia! Queridos, nós nunca podemos esquecer, jamais, que todo este processo, tudo isso que vai acontecer, sabe por quê? É porque Jesus Cristo, na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição, Ele nos resgatou. Nós estávamos debaixo de uma maldição, mas através de Jesus Cristo, fomos resgatados. E agora nós podemos estar aqui nesta aula, nesta classe, dizer de todas essas delícias que nos espera. Mas tudo isso está fundamentado em Jesus Cristo. Tudo isso está fundamentado nele. É por isso, irmãos, que nós devemos amar Jesus muito. É por isso que nós devemos estar, sim, apaixonados por ele. Tudo passou por ele. Aleluia! Tudo passou por Jesus. Não existe nenhum mérito nosso aqui, porque fomos achados em condição, somos bonzinhos, achou em nós alguma coisa. Não, estávamos debaixo da maldição da lei, mas Cristo nos resgatou. Aleluia! Cristo nos resgatou. Você estava indo, sendo levado à condenação, mas houve uma interceptação no meio do caminho. Jesus chegou e disse: espera aí, nós vamos mudar toda essa história. E ele chega a dizer: recebemos a promessa do Espírito Santo. Agora mora em você o Espírito Santo. Você está selado com esse penhor. Você tem essa garantia agora que você vai entrar no céu pelas portas. Maldição. O serviço será perfeito. Os seus servos servirão. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. A nossa comunhão também será perfeita. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com ele, e será o seu Deus. Isso aqui é um estado, irmãos, de perfeição. Esse é o estado que a nossa alma deseja. Irmãos, o nosso espírito tende a voltar a Deus, da onde veio. Quando nós tratamos, na semana passada, o juízo final, o trono branco, como nós estamos falando de comunhão perfeita, quando João fala: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, isso aqui, irmãos, é algo muito forte.
Quando fala que Deus habitará com o seu povo, isso aqui é de uma dimensão muito grande. Habitar quer dizer morar. Deus vai morar com os homens, mas esses homens resgatados, que lavaram e embranquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso aqui, irmãos, era de um distanciamento muito grande, enorme, ano-luz de distância entre o homem e Deus. Quando Moisés, que falava com Deus cara a cara, Moisés chegou a um ponto lá no monte de dizer: Deus, nós estamos aqui já há tanto tempo, falamos cara a cara. Ele se sentiu assim, sabe aquele, quando você vai se aproximando tanto, que ele disse: Senhor, já que estamos aqui já há tempo, e falamos cara a cara, eu quero ver o seu rosto. Deus disse: Moisés, o homem que ver o meu rosto, ele morre. Aleluia. Eu penso que no coração de Deus, cheio de amor, tinha um desejo enorme de mostrar a face dele para Moisés. Como ele desejava. Disse: eu não posso mostrar o meu rosto para você, Moisés, porque se você vê a minha face, você morre. Você não vai suportar. Disse: mas Senhor, permita eu ver o seu rosto. Ele disse: Moisés, não me fala nisso. Eu vou te levar você atrás daquela pedra e vou retirar a minha mão. E quando eu retirar a minha mão, você olha, mas você vai me ver pelas costas. E Moisés ficou na espreita. E de repente ele viu as costas de Deus. É impressionante, irmão. Um mortal viu Deus pelas costas. E Deus disse: vou fazer passar diante de você também toda a minha bondade. Então Moisés conseguiu enxergar. Agora, quando você olha aqui e diz: Deus habitará com eles, ou seja, Deus vai morar conosco. Deus vai morar com o seu povo. Aquilo que Moisés não conseguiu ver um pouco a face de Deus, agora nós estamos trabalhando um assunto em que nós iremos morar com Deus. Chegará o dia, chegará o momento que Jesus vai pegar a sua noiva, a sua igreja, e vai apresentar a sua noiva ao Pai. Chegará o grande dia. Chegará o grande momento em que haverá esse encontro. Mas não é agora, não, querido, não é agora não. Agora é bodas, é tribunal. Mas chegará o dia em que a igreja encontrará com o Pai. E nós estaremos para sempre com o Senhor. É o dia em que a igreja vai se encontrar com o Pai. Jesus vai apresentar a noiva ao Pai. Agora, quando nós trabalhamos o juízo final, o juízo que nós tratamos aqui na semana passada, que é totalmente averso a esse assunto, e Deus habitará com eles, irmãos, o estado de condenação que o ímpio vai ter, embora as penalidades serão diferentes, até tratamos esse assunto aqui domingo passado, sobre aquilo que você fizer na terra de bom, como crente, isso vai servir para você receber o galardão lá em cima, não é para a sua salvação. Isso servirá para galardão. Até para tirar assim algumas dúvidas que surgiu aqui domingo passado, o trabalho do crente aqui na terra
não é para a salvação. Tem como finalidade galardão. Agora, aqueles que receberem a pena, irmãos, de condenação, embora a pena da condenação tenha o seu peso ali no dia do juízo final, mas o maior desgosto, irmãos, a tristeza dos homens, que vai pesar naquele momento, o maior peso, eu penso, que será o desligamento, a separação total de Deus para toda a eternidade. Este será um peso muito grande. Isso aí vai ser uma fatalidade cruel para um homem que receber uma condenação para estar para sempre longe de Deus. E para onde você vai? Eu vou para estar com o diabo e seus anjos. Isto aí, irmãos, isso aí é uma pena máxima. Só de você estar com o diabo e seus anjos para toda a eternidade, e você estar separado de Deus para toda a eternidade, se o crente pensar nisso, ele mudaria, irmãos, totalmente a forma de pensar. Assim, no sentido do que o plano que Deus estabeleceu para que você estivesse com Deus para sempre. E Deus habitará com eles. Se você pensar nisso, em habitar com Deus, estar com Deus, morar com Deus. Foi por isso que o salmista diz assim, que desejava estar aonde? Na porta. Na porta. Ele sabia o que estava dizendo. O salmista sabia que estava dizendo, pelo Espírito Santo, que ele desejaria estar à porta do quê? Em outro lugar. Porque nesse estado, ele estava querendo dizer assim, olha, eu desejo estar à porta do que em outro lugar. Ele estava dizendo, eu desejo estar com Deus. Mas a porta já está bom. Mas um dia eu estarei no meu estado eterno. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá atrás, eu não sei o que foi que levou Abraão a pensar, na sua época, irmãos, tão diferente dos seus dias. Eu não sei aonde ele se apegou, porque Deus estava prometendo a ele uma cidade, uma nação, a terra de Canaã, prometeu a ele, aos seus filhos. Eu não sei o que foi que levou Abraão a pensar diferente. Dizendo, não, eu não quero, Deus, essa terra. Entre linhas, ele estava dizendo, eu estou esperando a minha cidade que está no céu, cujo o artífice construtor é Deus. Aonde ele se apegou em dizer, não, eu quero aquela cidade, eu quero o novo céu e a nova terra. É lá que eu quero ir, Deus. Eu quero estar junto a Ti. Isto aqui tem a sua importância? Tem. Porém, eu quero aquela. No capítulo 22, versículo 4 do livro do Apocalipse, nós estamos falando do novo céu e nova terra. Aonde está escrito o versículo que diz, e verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Na sua testa estará o seu nome. É realmente maravilhoso, irmãos. No livro de Êxodo, capítulo 39, já tinha uma referência a respeito de nome. Êxodo 39 e 30 nos diz assim, e fizeram também uma folha de coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito,
como de gravura de selo, dizendo: santidade ao Senhor. Amém? Lá atrás, o sumo sacerdote já escrevia, já tinha uma lapela de ouro colocada em cima dessa coroa, dizendo uma gravura, dizendo: santidade ao Senhor. Também podemos destacar que o nosso conhecimento será perfeito. Os irmãos sabem que o nosso conhecimento hoje, em termos de Deus, não é na sua plenitude. O nosso estado hoje não é um estado de plenitude. Nós estamos vivendo apenas uma parte. Mas o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O que você vive já é gostoso, né, irmão? Já é gostoso, já é maravilhoso você viver esta parte. Já é gostoso. Vamos entender? É muito bom, irmão. É muito bom. Agora, chegará o momento que nós não viveremos uma parte, mas viveremos em toda a sua plenitude. E o Paulo diz: então veremos face a face aquilo que hoje nós veremos em parte. Eu sei que cada um de vocês pensa em alguma coisa a respeito do céu, faz uma imagem e tantas coisas mais, e tentamos encontrar algo mais seguro, mas não é possível, porque hoje é por parte. Algumas pessoas foram revelar um pouquinho a mais, algumas não. Vamos entender. Paulo, ele viu algo a mais. Eu não sei se alguém em toda a história do cristianismo conseguiu enxergar algo que Paulo enxergou. Mas Paulo, irmãos, a ele foi revelado algo que foi proibido ele falar. Ficou com ele. Deus abriu a Paulo algo que disse: Paulo, é com você. Mas imagine só. Segura. Não dá para falar. Não dá para abrir o que você viu. E a hora que ele deve ter visto um pouquinho, hein, meu? Depois ele chega a dizer que são coisas inefáveis, que aos homens não dá para dizer. Então, irmão, se pensar nessas coisas, quando a gente começa a pensar nessas coisas, existe muita coisa que está fechada, está selada, está ali lacrada, que não está acessível aos homens. Isso que nós estamos estudando aqui é o que pode se abrir. O que pode se abrir, mas é por partes agora. Não está ainda revelado tudo. Paulo chega a dizer em enigma, em espelho. Vemos por espelho, enigma. Mas também nós estaremos num estado, irmãos, de interação perfeita, no sentido de reinar com Cristo, com Deus, pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 22 e versículo 5, vai estar registrado que essa cidade ali, essa cidade que nós iremos morar, está assim: e ali não haverá mais noite. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia, e reinarão para todo sempre. Então não haverá sol. Esse sol que você vê não vai precisar, porque o grande clarão, a grande fonte de luz, o grande esplendor, o grande luzeiro,
Imagine um mortal ver Deus. Como é que Moisés ia conseguir ver Deus? Como é que ele ia conseguir olhar para a face de Deus, sendo que Deus é a fonte da luz que vai iluminar toda a cidade? Que estado é esse de perfeição que você vai estar? Que você vai conseguir falar com Deus cara a cara? Que transformação que você vai receber, que você vai chegar e conversar com Deus, frente a frente. Eu trouxe aqui, irmãos, uma palavra do pastor Antônio Gilberto. Palavras do pastor Antônio Gilberto. Achei muito linda esta frase dele. Se pudéssemos todos nós apreciar de fato, pela visão do Espírito, o que é o céu, a eterna bem-aventurança dos salvos, teríamos tanto desejo de ir para lá, que nós despenderíamos de tanto das coisas daqui, que o diabo não teria um só torcedor, um só amigo seu na terra. Inúmeros crentes, por não terem essa visão, estão demasiadamente presos às coisas deste mundo que jaz no maligno. Palavras do pastor Antônio Gilberto. Se pudéssemos todos apreciar de fato, pela visão do Espírito, o que é o céu, a eterna bem-aventurança dos salvos, teríamos tanto desejo de ir para lá, que o diabo não teria um só torcedor. Não teria ninguém. Sabe o que nos afasta certas coisas de Deus? Sabe o que nos afasta? É quando nos falta conhecimento de Deus. Quando você passa a conhecer mais Deus. Quando eu digo Deus, eu estou dizendo aquilo que Ele proveu, aquilo que Ele planejou, os seus sonhos, os seus projetos para o futuro. Quando nos falta esse conhecimento, nós passamos a nos apegar mais nas coisas desta vida. Nos embaraçamos com as coisas desta vida. E Paulo escrevendo, dizendo que nós devemos deixar o pecado. Mas também ele disse, e os embaraços. Nem tudo, irmãos, é pecado. Mas há coisa que é embaraço. Você fica embaraçado com as coisas desta vida e perde a visão do futuro que lhe espera. Começa a dar ênfase a estas coisas, dando um peso maior. Mas Paulo só dizia, a nossa cidade está no céu. A nossa cidade está no céu. A nossa cidade está no céu. Eu penso que Paulo chegava em Éfeso e dizia, por que vocês estão assim? A nossa cidade está no céu. Paulo chegava em Corinto dizendo, por que vocês estão com disque-disque? Por que vocês estão levando as vossas causas aos magistrados aqui na terra? Não sabei que vós é julgar os anjos, mas a nossa cidade está no céu. Paulo chegava em Colossos dizendo, meus irmãos, por que vocês se carregam de tanta coisa, dizendo não faça, não toque, não use, não manuseie? A nossa cidade está no céu. Aleluia! Por que tanto disque? Por que tanto se pega com esses embaraços, sendo que a nossa cidade não é esta? A nossa cidade está no céu. Então o crente tem que saber aonde ele está, e para onde ele vai. E quais são os valores que você vai colocar peso na sua vida. Então, quando você pensa assim, você valoriza o seu tempo, você valoriza as pessoas, você valoriza o que Jesus fez, você valoriza tudo na sua vida. Quando você deixa de conhecer estas coisas, você começa
a ter dificuldade de ministrar as coisas celestiais. Novos céus e nova terra. Em Cristo, céu e terra serão congregados. O apóstolo Pedro afirma que aguardamos novo céu e nova terra. O texto da epístola de Pedro nos mostra que o propósito divino é uma nova criação. Os céus e a terra serão purificados e restaurados pelo fogo. Os crentes esperam ansiosamente pela restauração do mundo de Deus. Novos céus e nova terra. A igreja de Jesus tem sido perseguida ao longo da história, mas está perto o tempo em que não haverá mais nenhuma ação maligna ou humana contra o povo do Senhor. Com a restauração de todas as coisas, o novo céu e a nova terra, não haverá mais lembrança das coisas passadas e nem mais recordarão. É um assunto que nós já comentamos com os irmãos, mas Pedro fala que os céus passarão como um estrondo, com um barulho. Tudo isso vai passar por uma explosão, um estrondo. As coisas que aí estão irão desaparecer. Toda a civilização será consumida. Todos os projetos humanos, toda a ciência aqui adquirida, todo o conhecimento aqui adquirido, toda a tecnologia, toda a cidade que se levantou, todas as civilizações, tudo que está erguido, tudo que está imponente, tudo isso aí irá desaparecer. Pedro fala por um estrondo. Tudo estará condenado à destruição. E haverá um novo céu e uma nova terra. Deus irá purificar o céu e a terra com fogo. E em seguida, irá criá-lo novamente. Um novo espaço, um novo universo. Vamos caminhar um pouco mais, porque as horas se avançam. Nova Jerusalém. Foi preparado no céu, será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Ali encontraremos uma linda praça no meio, da qual atravessa o rio da vida, com uma árvore da vida e as suas margens. Só os que têm o seu nome escrito no livro da vida entrarão nesta linda cidade. Neste mundo tenebroso, enfrentamos lutas e sofremos com a degradação do meio ambiente, as enchentes, secas e variações climáticas, mas haveremos de desfrutar um novo lugar que está preparado para aqueles que creem e o aguardam. Nova Jerusalém. Amém? Quantos desejam ir para lá? Oh, aleluia! A Nova Jerusalém, a cidade do grande Deus. Como disse aos irmãos, é uma cidade que vai ser... Eu penso que já que essa cidade, Jesus disse em São João 14, versículo 1, 2 e 3, que essa cidade estava em processo, ele disse que ia preparar lugar para que nós estivéssemos com ele para sempre. E lá, essa cidade tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aos irmãos, que já tratamos aqui. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, né? Lá nós temos duas coisas que vai fluir ali, né, nessa praça: a fonte da água da vida. Nós teremos também ali a árvore da vida, que dará seu fruto às nações, e vamos tratar este assunto aqui a respeito desses pontos muito importantes. Porém, antes, gostaria de dizer aos irmãos que nessa cidade que Deus está construindo, eu penso que essa cidade já está pronta, viu, irmãos? Essa cidade já está pronta.
a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Ela já está pronta. Tudo já está preparado para os santos, né? Essa cidade, irmãos, será multiplicada muitas vezes, mais do que aquilo que nós podemos compreender. Ou seja, aquilo que você está compreendendo a respeito dessa cidade, você deve multiplicar muitas vezes. Você vai chegar em algo dizendo assim, não sei, não consigo entender como será esta cidade. Essa cidade, ela é uma cidade que vai culminar com as bênçãos de Deus. E Apocalipse capítulo 22, versículo 4, diz, quando nós olharmos para a face do Senhor, nós iremos ver, sentir um amor infinito. Quando você olhar para a face de Deus, você vai contemplar um amor infinito. Você vai ver aquilo que era em parte se cumprir em tudo. Aquilo que era divisível agora será completo. Você, ao olhar para a face de Deus, você vai ver aquilo que o salmista escreveu no Salmo 16 e versículo 11. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Salmo 27 e versículo 4. Vamos para os ornamentos dessa cidade. Os muros e as 12 portas. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos e o nome escrito sobre elas, que estão os nomes das 12 tribos de Israel. Cada porta é uma pérola. A praça de ouro puro, como um vidro transparente. E o muro de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os nomes das portas representam a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. E nela não haverá templo, pois o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus. Irmãos, falar de uma cidade que ela é construída de ouro, falar de uma cidade que os muros são de jaspe, não que essa cidade precise de muro, no sentido de dar proteção a essa cidade. Alguém diz, a cidade terá muros, no sentido de proteção? Não. Este muro está simbolizando organização. Esse muro não vem no sentido de dar proteção, que vai entrar alguém nessa cidade. Essa cidade vai penetrar alguém indigno de morar nela. Não. Essa cidade terá muros de ornamento, muro de jaspe. Essa cidade é uma cidade organizada. Essa cidade é uma cidade que terá uma organização muito linda, perfeita. Uma cidade em que as ruas são de ouro. Quando nós falamos rua de ouro, irmãos, nós estamos querendo dizer em que eu não penso que esse ouro que João viu, não necessariamente esse ouro que nós conhecemos aqui na terra, mas João estava querendo dizer que o piso dessa cidade onde nós iremos morar é algo sem igual, indescritível. Se o artífice construtor colocou o piso de ouro, ele estava querendo dizer aí entre linhas para nós, dizendo, tenta imaginar o resto da cidade. Se você for construir uma cidade, uma casa, ou alguma coisa, que você diz assim, olha, no piso você põe ouro, o que você vai colocar na pia? Não viu tudo? Se o piso você põe ouro, qual será a torneira? O
Que material será a torneira? Imagine, irmãos, tenta imaginar algo que você não vai conseguir, assim, chegar a alguma conclusão. Se o piso é ouro, meu Deus. Vamos caminhar aqui, né, irmãos? É muito forte, irmãos. É muito forte. Os 12 fundamentos da cidade. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os nomes dos 12 apóstolos, os fundamentos representam a igreja de Cristo como coluna e firmeza da verdade. Através da doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, que representa a mensagem do Evangelho de Cristo. Seus fundamentos são gloriosos. Só chegado lá, poderemos ver o cuidado do Senhor em projetar tanto brilho e fulgor da cidade divina. A cidade tem formato cúbico. Aonde se localiza esta cidade? A formosa Jerusalém. Não é no céu. Ela não está no céu. Ela descerá do céu. A nova Jerusalém descerá do céu. Ela vai se aproximar da terra. Ela entrará em órbita com certeza. Essa cidade, ela desce ataviada, a Santa Jerusalém. João viu isto no capítulo 21 e versículo 9 e 10. Elevou-me a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Isso é muito lindo, viu, irmãos? Isso é muito lindo. Ali não haverá mais tristeza. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dos principais motivos para a tristeza é a morte. Nas grandes cidades e nos pequenos lugarejos, sempre existe um cemitério onde os entes queridos estão enterrados. Ninguém pode escapar da morte. Mas a nova Jerusalém, a morte não mais existirá. Não haverá luto nem lágrimas. Ele descerá do céu e servirá de fonte permanente de luz para as nações. A cidade santa iluminará as nações, mas nela não haverá nem sol, nem lua, pois a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém? Glória a Deus. Essa cidade, irmãos, é uma cidade realmente diferenciada de tudo aquilo que nós podemos imaginar. É uma cidade linda e maravilhosa, aonde não haverá um espaçozinho para dizer aqui é o cemitério. Vamos deixar esse espaço reservado para o cemitério. Aqui é o lugar onde vai se funcionar uma farmácia. Aqui é um lugar reservado para o hospital. Aqui é o lugar reservado para aqueles que precisam de arrumar um emprego, fazer a sua ficha. Aqui não tem índice de desemprego. Aqui não tem índice de epidemia. Aqui não se calcula inflação. Aqui não tem nenhum tribunal. Aqui não existe
julgamento para aqueles que fazem certo ou errado, aonde a mentira é erradicada, os problemas, confusão, briga, intrigas, inveja, porfia, contenda, dissoluções, lágrimas irão desaparecer dos rostos das pessoas. Como é que você está hoje? Passei a noite chorando. Isso não vai existir lá. O que está acontecendo com você que está andando meio torto? Eu dormi meio, acho que agora estou passar por umas sessões que agora estou meio distorcido. Aonde você foi? Lá nunca vai dizer, eu fui no oftalmologista, que as minhas vistas estão perdendo a sua força. Precisa aumentar o grau do meu óculos, porque está perdendo força. Estou enxergando só perto, não enxergo longe. Tudo isto vai desaparecer desta cidade, porque esta cidade é a cidade do grande Deus. Aleluia! Aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais lágrimas, não passará mais cortejo fúnebre. Como é difícil estas coisas, irmãos, que nós convivemos aqui nesta terra. Como é difícil você conviver com tudo isso. Nunca mais você vai chegar em casa e dizer assim para sua esposa, fui demitido. A inflação está corroendo o meu salário. Lá tem uma árvore plantada. Quantos anos você vai viver aqui nessa cidade? Os séculos dos séculos. Aleluia! Os séculos dos séculos. Não haverá mais fim. Você não vai conseguir enxergar o fim. Porque para toda a eternidade. E lá do trono, irradiando aquela luz. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. O rio da água da vida, cortando toda a cidade. Puro como cristal. Foi por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, olha aí, as aflições desse tempo presente. As aflições do tempo presente. Eu não entendo como muitas pessoas dizem que não existe aflição, irmão, se a Bíblia está carregada. Tentando montar um cenário que não existe. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Glória a Deus. Aflições. Paulo estava dizendo aos irmãos que estavam em Roma, sofrendo perseguição. Não sabia se amanhecia vivo. Ele disse, espere um pouco, queridos. Essa aflição que vocês estão passando não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aguente aí. Isto aí é ínfimo, é muito pequeno. Essas aflições, aguenta. Porque está para se revelar em nós algo que não é para se comparar. Não existe comparativo. Comparar aqui com lá. Não existe um cenário que se compare com aquilo que está para nós a de ser revelado. Depois ele vai fechar, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu. Olha, irmão, que o nosso olho vê tanta coisa. Olha que o nosso olho enxerga muita coisa. Sim ou não? O nosso olho enxerga muita coisa. Porém, ele disse, as coisas que o olho não viu,
e o ouvido nunca ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Glória ao Senhor. Ou seja, existe, irmãos, um cenário aí se deslumbrando para o povo de Deus. Aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu, e nunca subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essa cidade tem 12 portas, representando aqui as 12 tribos de Israel. A cidade tem 12 fundamentos, representando os 12 apóstolos, o Cordeiro de Deus. Cordeiro. São figuras que ele viu. Ele conseguiu, como disse seus irmãos, ver uma riqueza incomparável. Pedras preciosas. Ele conseguiu ver materiais de grandes valores. Ele percebeu que nessa cidade não tinha sol, porque o próprio Cordeiro ia iluminar. Ele também viu a presença de água, que é o rio da vida. Também ele pôde presenciar que no meio daquela praça havia a árvore da vida. Está no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo de 1 e 2. Também ele pôde presenciar que esta árvore dava fruto de mês em mês, e que o seu fruto seria um fruto restaurador, sarador para a saúde das nações, ou seja, é uma cidade imune à enfermidade, a doenças, é esse tipo de problema. Se isso está totalmente, você está livre de tudo isso, porque a Bíblia diz que esse fruto, ele serve para a saúde das nações, ou seja, saúde perfeita. Não haverá pecado nem pecadores. Isso é lindo, viu? Não haverá pecado e também não haverá pecadores. E não entrar nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ali não haverá maldição contra ninguém, pois os corruptos já estarão no lago de fogo. Olha, queridos, os corruptos não entrarão ali. Os corruptos já estarão no lago de fogo, e só os salvos viverão na santa cidade. Todos os ímpios que não se arrependerem, ficarão de fora, e todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém, pois o seu lugar é o destino, e destino é o inferno. Agora você pergunta, por que eu tenho que ser diferente hoje? Por que eu não posso ser conivente às coisas erradas? Por que eu não posso me associar àqueles que mentem, os corruptos, aqueles que vivem de engano, fazendo trapaça aqui, trapaça ali, aqueles que falam e não cumprem? Por que eu não posso me associar a essas pessoas? Sabe por quê? Porque essas pessoas não vão entrar ali. Não terá espaço para corruptos, enganadores. Não terá espaço. Você deve se manter íntegro, puro, porque essa cidade só vai entrar essas pessoas que lavaram e embranquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só terá acesso a essas pessoas. Nela a grande alegria.
nela haverá santidade, muita alegria. Irmãos, se há um lugar que haverá muita alegria, é nessa cidade, novo céu e nova terra. É um lugar de muito prazer. É um lugar que você vai desejar estar para sempre. Alguém pode pensar, mas o que eu vou fazer nessa cidade? O que eu vou fazer nessa cidade? Será que nessa cidade eu vou ficar lá sentado na praça? O que eu vou ficar fazendo nesta cidade? Jesus responde. João capítulo 5 e versículo 17. O que se faz no céu? O que se faz com Deus? Será que eu vou ficar sentadinho na praça contando as histórias? Não, queridos. Lá no céu, no reino espiritual, não existe espaço para ocioso. Jesus disse no capítulo 5, versículo 17, e Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. No céu há trabalho. No céu se executa grandes trabalhos, grandes projetos. Isaías 64, versículo 4, olha só o que Deus disse através do profeta Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Lá no céu há um trabalho, há projetos, há sonhos, há tantas coisas que se realizam no céu. Não pense que você vai chegar lá e vai dizer, aqui vai ser o meu cantinho, vim passar a eternidade. Jesus passou essas palavras adiante. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia. Isso é muito importante, irmãos. Isso aí dá assim, uma abertura para nós entendermos que nós vamos para um lugar, não que você vai trabalhar, chegar em casa, na sua casa, no seu lugar, dizer, hoje foi desgastante. Nossa, não dá nem vontade nem de tomar banho, porque hoje o dia foi cansativo. Só acontece só comigo assim? Que chega em casa dizendo, não tenho nem vontade de tomar banho. Dá vontade de deitar direto. Aí eu encosto na cama, a mulher diz, sai daí que você não tomou banho ainda. Aí, tão cansado que você está. Lá no céu, não vai acontecer isso. Lá no céu, vai ser prazeroso você estar em atividade. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Vai ser muito prazeroso você estar em movimento nessa grande cidade, neste grande império, nesse grande reino. Então esse versículo 64, livro de Isaías, versículo 4, diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com seus olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. E Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. Lá não existe ociosidade, lá existe um trabalho. Existe empenho, existem atividades. Vamos para a nossa conclusão? Um dos hinos da harpa cristã declara, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O que a Bíblia revela afastando um pouco o véu da eternidade. Não é a expressão plena da realidade que descortinará aos olhos dos salvos em Cristo Jesus, que com ele reinarão. Nova Jerusalém. Por isso vale a pena ser crente e fiel, santo, dedicado e fazer a vontade de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor para sempre. Irmãos, nós estamos diante de uma lição que trata um assunto muito importante para o povo de Deus.
nós devemos intensificar. Intensificar. Colocar intensidade nesse desejo de viver com Deus. Viver em santidade. Devemos nos apegar a essa verdade e permitir que ela nos sustente, porque brevemente nós estaremos nesse estado. Iremos nos desvencilhar deste corpo que é corruptível, nesse corpo que é mortal. E em breve nós iremos estar num estado perfeito e se revestir da imortalidade. Desse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então, se dirá: tragada foi a morte na vitória. E diremos todos juntos: ó morte, aonde está o teu agrião? Ó inferno, aonde está a tua vitória? Tudo isso, irmãos, está para concluir diante de nós. Estamos diante desse cenário que estamos vivendo hoje aqui no Brasil, tão desfavorável. Quando paira uma perplexidade por todos os lados. Vamos entender. Os gregos tentaram fazer com que as coisas dessem certo com o conhecimento. Os romanos com a força. Hoje, os políticos tentam dar solução através de muitas vertentes. Tanto se estuda no sentido político, ciência política, tanto se estuda para dar solução para os problemas. Levanta alguém e diz que tem a solução, tem a mágica, tem a mágica para dar solução para o Brasil. Partidos se reúnem, se fecham e dizendo: se eu subir no governo, se eu me ascender, eu tenho a fórmula mágica para o Brasil. E quando lá se assentam, vê diante dos seus olhos desfarelando todos os projetos, como que derretendo uma cera diante do sol. Nada disso é sustentável. Nada disso se fecha e tem sustentação, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Queridos, nós vamos viver a verdadeira plenitude. Nós vamos viver num lugar em que vai reinar a verdadeira paz, aonde vai imperar a verdadeira justiça, aonde vai se reinar a perfeição, aonde se tem um Deus governando, aonde se tem o conhecimento, a sabedoria, vai se fechar em tudo, aonde não vai penetrar corrupto, não vai entrar ali, pular dentro do muro. Alguém com essa contaminação no coração não será permitido, não vai entrar. Então nós estaremos, irmãos, num estado eterno de muita glória, de muita alegria e de muita adoração ao Senhor. Haverá um espaço para estar adorando o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus lhe ajude a você a permanecer firme. Você que está conosco na internet, como aluno dessa escola bíblica dominical. Nós não sabemos quanto tempo nós iremos permanecer aqui com esse microfone na mão. Nós não sabemos. Mas tudo nos mostra que Cristo já volta. Tudo nos mostra. Está se avizinhando. O que se fazer? Hoje vivemos num mundo em que as pessoas não acreditam mais em nada. Em mais ninguém. Isto aí, irmãos, é um cenário. Isto aí já é um ponto, uma luz que se acende. E nós devemos nos apegar nas palavras do Senhor Jesus. Olhai para a figueira.
mas vocês devem olhar também para as demais árvores. Que fique aí para cada um de vocês, como uma forma de reflexão, que nós devemos estar atentos, porque Jesus está voltando. Amém? Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem um pedido aqui, irmãos, de forma maciça, para que o Abimael cante o hino País de Esplendor. Amém? Dá para cantar, Abimael? Enquanto nós vamos cantar este hino, irmãos, mas vai pensando no céu, aleluia. Vai pensando nesse país de esplendor. Vai pensando naquilo que Deus preparou para você com muito carinho, com muito amor. Vai pensando e você vai começando a sentir um pedacinho do céu no seu coração. Amém? E assim vamos ofertar ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorarmos a Deus com esse hino. Eu fiquei um tanto preocupado quando o pastor Flausilino e hoje também o pastor Marcos falou a respeito do mar, que o mar já não existia mais, não vai existir, mas eu me alegrei lá porque disse que vai ter um rio lá, então já me tornou assim mais tranquilo, né? Gosto muito de água. Louvado seja o nome de Jesus. O mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um grande lago, é enorme, tanto é que tinha tempestade e outras coisas mais causada pela cordilheira de montanhas, que o vento passava por ali e ia em direção àquele lago e causava aquela tempestade toda. Era um grande lago, não era um mar. Então eu fico pensando, se aquele lago é até comparado como um mar, esse rio também deve ser bem grande, né? Lugar realmente de alegria, de gozo, de felicidade para todos. Adoramos a Deus com este hino. Existe um país, paz de esplendor, lugar de delícia, morada do Senhor. Existe um país, país de esplendor, lugar de delícia, morada do Senhor. Lá não há pranto, tristeza nem dor, lugar de delícia, morada do Senhor. Lá não há pranto, tristeza nem dor, lugar de delícia, morada do Senhor. Só os salvos subirão, rodeados de esplendor, para um lugar de delícia, morada do Senhor. Só os salvos subirão, rodeados de esplendor, para um lugar de delícia, morada do Senhor. Lá não há pranto, tristeza nem dor, lugar de delícia, morada do Senhor. Lá não há pranto, tristeza nem dor,
lugar de delícia, morada do Senhor. Você pode adorar o nome do Senhor? Amém. Muito bem. Estamos, irmãos, muito agradecidos ao Senhor por esta manhã tão linda. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui conosco nesta manhã. É uma presença muito forte aqui nesse domingo. Que Deus possa lhe ajudar e que essas palavras que você recebeu aqui, tanto aqui como os nossos alunos da EBD online, nossos irmãos, nossos membros, que Deus possa, de uma forma toda especial, lhe ajudar a você vencer. Vencer a cada dia. Cada dia você deve superar as dificuldades, os problemas, e que a cidade celestial, o novo céu, a nova terra, possa lhe dar este peso a mais na sua vida, essa força para você caminhar, para estar junto com Deus. Eu diria para os irmãos que só de estar junto com Deus já era o suficiente. Amém? Só em estar junto com Deus já era o suficiente. Só de estar junto com Ele. Agora, existe um agregado muito grande em estar junto com Ele, todo um cenário que está aí se deslumbrando nessa perspectiva de uma vida com Deus para sempre. Amém? Glória ao Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Também eu peço oração aos irmãos, porque já fazem 2 semanas que eu estou em fase de uma recuperação de uma sinusite, acompanhada de gripe, não sei. Olha, que eu me conheça por gente, eu nunca me lembro de ter ficado assim 2 semanas, assim, gripado, sinusite, tantas coisas mais. Mas hoje eu me alegrei de manhã, quando eu acordei às 7 horas, estava estudando essa lição, e dizendo, isso está por um fio, isso vai acabar. Amém? Tem alguém enfermo aqui nesta manhã? Que está com alguma enfermidade? Levante assim a sua mão. Ninguém? Olha que beleza. Ah, tem uma mão ali. Fique certo de uma coisa. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Geralmente a gente chega nas casas, tem umas caixinhas assim, cheias de remédio, né? Anador. Qual é o outro também que não falta nas casas? Anador, dipirona, Covenac. Esse não falta. Sonrisol, com algum negócio. Sonrisol, que fica em meio indigesto. Não pode faltar em casa. E tem outros que compram até um tal um potinho chamado Eno, porque assim fica um volume maior que tem que tomar. Queridos, tudo isso vai acabar. Aleluia! Tudo isso vai acabar. Tudo isso está com os minutos contados. Já está dizendo assim, será que isso vai dar certo, vai dar errado? Não, isso não está em jogo. Quando está em jogo, você diz assim, pode ser que dê errado, ou pode ser que dê certo. Mas nós estamos aqui para dizer, tudo isso já está sacramentado. Tudo isso já foi batido o martelo. O que nos distancia de tomar posse de tudo isso aí é o tempo.